Boa noite, que a paz seja com todos vocês. É uma alegria mais uma vez poder estar entrando em sua casa. Eu e a pastora Amanda sempre temos falado, né? Nós estamos aqui sabendo e crendo que você está aí. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs de Campina, Monte Alegre, nossa igreja quadrangular, nossos irmãos aqui de Itapetininga, de São Paulo, enfim, de várias partes do Brasil aí que tem participado com a gente. A gente tem ficado sabendo que está chegando longe, graças a Deus. Lógico, a internet ela é a nível, não tem limites, né? Mas é bom porque muitas vezes a gente fica sabendo de pessoas que estão acompanhando a gente, né? Que Deus abençoe o irmão Juarez, está entrando com a gente aqui, saudade de você, meu irmão. Várias pessoas já entraram aqui, né? O irmão Chatuco, deixa eu ver se eu consigo ver todos. O irmão Chatuco, uma boa noite para todos os meus irmãos. Irmão Chatuco, a irmã Lúcia, a Claudinha, a irmã Terezinha, o irmão Nildo, toda a família do irmão Josué, o Josué pai, Josué filho, a irmã Beth, a Naamã, o Jordan, a Bruna. Deus abençoe o irmão Newton, a irmã Janaína, Deus abençoe. Quem mais? O Juarez já falei, o Alexandre, meu xará, Deus abençoe muito o Alexandre Oliveira, a irmã Luciana, né, o pessoal que está entrando, Deus abençoe muito vocês. Quem sabe alguém entrou e eu não vi entrar, desculpa se eu não falei o seu nome ainda, não te cumprimentei, mas seja cumprimentado, né, nessa noite, em nome de Jesus. Como eu já falei, é uma alegria ter você conosco, que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje é uma noite especial, né? Nós vamos começar hoje uma nova série de palavras, de mensagens sobre oração, né? Pai Nosso. Felipe também, Deus abençoe muito o nosso Filipinho. Filipinho, Deus abençoe muito a sua vida, sua mãe e irmã aí, viu? E hoje a gente entra falando sobre oração, a oração do Pai Nosso. Na verdade, hoje a gente vai dar uma introdução rápida, falar um pouquinho sobre a oração, a importância da oração, porque é uma área que todos nós, muitos na verdade, todos nós, como digo que eu também, muitas das vezes nós temos dificuldades muito com oração. Então nós daqui a pouquinho vamos estar falando, antes de nós falarmos, eu quero orar por você, orar pela sua família, pela sua casa. Peço para você ficar até o final, ter paciência de estar conosco, né? Não entre, curta e saia, mas fique com a gente, assista até o final. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida, ok? Quero colocar diante de Deus as nossas orações, os nossos irmãos, pessoas que pediram oração durante o dia. Nós estaremos orando, né? A irmã Lúcia pediu oração, teve alguns irmãos também pediram oração, agora que eu não me lembro, não marquei aqui, mas nós sabemos quem são. E Deus sabe mais do que nós, né? Então que Deus abençoe vocês, nós estaremos orando, né? Portanto que é uma semana de missões, domingo que vem, né? Domingo dia 17 agora de maio, nós teremos o terceiro domingo de missões, que a gente fala sobre missões, as nossas ofertas são direcionadas a missões. Então, seja um missionário dessa semana, meu irmão. Seja uma missionária, minha irmã. Que você, através do Facebook, que através do WhatsApp, você possa evangelizar pessoas, que você chame pessoas que você conhece para orar, né? Entra no WhatsApp de alguém e fala, olha, vou estar orando por você essa semana, vai preparando essa pessoa, diga que você vai orar pela família, pela saúde, por esse momento que nós estamos enfrentando, pela profissão dessa pessoa, pela prosperidade, pelo trabalho dessa pessoa, e vai preparando, e chegando no final de semana você passa o link para essa pessoa ser evangelizada e participar de um culto online conosco. Então é uma semana de missões, uma semana de evangelização. Então eu quero convidar você a falar com Deus, eu quero convidar você a levantar um clamor a Deus e pedir para que o Espírito de Deus, né, ele possa revelar aos nossos corações e que ele me capacite, né, irmãos? E ore por mim agora para que Deus me capacite para trazer uma verdade da palavra de Deus, né? No momento em que nós vivemos, nós ouvimos várias vozes, nós temos o poder da audição. Deus nos deu essa capacidade. Muitos não têm a capacidade de ouvir porque tem alguma deficiência, algum problema,
né? Mas Deus nos deu essa capacidade, embora existem recursos também para que a pessoa entenda na leitura, na expressão facial, na expressão de gestos, né, o que está sendo falado. Então, que você possa agora diante de Deus pedir a Ele, sinceramente, para que Ele fale ao teu coração, para que Ele mostre verdades e que eu seja capacitado para a gente falar algumas verdades da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Convido você a orar comigo. Oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos pela Tua igreja. Nós oramos, Senhor, pelo povo de Campina do Monte Alegre. Ó Deus, oramos pelos nossos irmãos da Igreja Quadrangular de Campina. Oramos também pelos nossos irmãos espalhados não apenas em Campina, mas também por todo o território brasileiro e, por que não, no mundo inteiro. Senhor, que o Senhor alcance desde o maior até o menor e que a Tua graça seja cada dia mais ao nosso favor. Por isso, Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa o lar dessa pessoa e que nesse momento que nós vamos passar esse estudo, passar essa palavra, possa, Senhor, ficar no coração dos Teus filhos e que todos possam aprender uma verdade da Tua palavra. É o que nós pedimos agora e Te agradecemos em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Deus abençoe a irmã Maria, a Aurora está entrando, o irmão João Lucas, a irmã Fátima, Deus abençoe muito. O irmão Josias também, eu vi no começo, agora passou aqui, Deus abençoe muito a sua vida mesmo. Meus amados, eu quero começar essa série de mensagens. Irmã Lourdes Aparecida, Deus abençoe muito você, irmã. Eu quero que você pegue a Bíblia agora, se você puder, pega a palavra de Deus, pega e abra no livro de Mateus, Mateus capítulo 6, verso de número 5. Nós queremos falar nesses dias, nós temos aí mais alguns dias do mês de maio, que nós estamos ainda em quarentena, prorrogada para o dia 31, então nós estaremos ainda falando com vocês, falando pela internet, graças a Deus por isso, mas eu quero que você possa abrir comigo no livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 5. Então a oração, ela tem várias facetas, meus amados, tem várias facetas. E eu fui procurar no dicionário para que a gente possa entender um pouquinho, vou falar na questão etimológica, né? Maxwell lá de Itaberá, Letícia, a filharada, os meninos, aí Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu quero falar da forma verbal a oração. A oração, ela é a forma de organizar as palavras, expressando ideias. Ela contém verbos, ela contém predicado. Então, no termo da oração, da gramática, ela fala isso. Vou repetir, oração é a forma de organizar as palavras, expressando ideias. Ela contém verbos, ela contém predicados, ela contém uma conjunção linguística. Então, a oração, para nós, ela tem uma qualidade discursiva bastante particular. É a de expressar um conteúdo informativo. Vou repetir essa segunda frase. Então, a oração para a gente é uma qualidade discursiva bastante particular. É uma qualidade discursiva bastante particular, que é a de expressar um conteúdo informativo. Então isso é oração, da sua forma mais assim, mais um pouco técnica, dizendo, a oração é isso, é a forma de organizar as palavras, expressando ideias, né? E também é uma qualidade discursiva bastante particular e é de expressar um conteúdo informativo. Então isto é oração. O que não chega a isso não passa a ser uma oração. Agora, existe o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Ele diz que nós devemos fazer orações, devemos fazer súplicas, devemos fazer petições e ações de graça. Abra comigo lá, se você puder, segundo livro de Timóteo, capítulo 2, verso de número 1.
ele vai dizer essa questão. Eu vou abrir aqui a palavra para você, para acompanhar junto com você, mas eu já disse mais ou menos como que é. Eu estou com a Bíblia aqui, na nova tradução na linguagem de hoje, então ela pode ter um pouco de diferença na questão de uma questão de línguas, mas ela é bem explícita, ela é bem de uma forma que você pode entender melhor. Olha só, nessa linguagem diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos. Ô irmão Levi, Deus abençoe. Jade, Gabi, saudade de vocês, viu? Vou repetir: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações e graças. Então, a oração, ela contém todos esses elementos, né? Além daquilo que a gente falou, que a oração ela é uma forma de organizar as palavras, expressando ideias, que contém verbos, que contém predicados, né? A irmã Silvia Martins, Deus abençoe. Ô, irmã Silvia, quanto tempo, Deus abençoe muito você e sua casa aí, viu? Então a oração também, ela é uma qualidade discursiva bastante particular, que é de expressar um conteúdo informativo. Então a oração que Paulo ele começa dizendo assim, diz: olha, que todos nós possamos fazer nossas orações, é expressar uma ideia, meu irmão. É você discursar de uma forma organizada as suas palavras, expressando uma ideia, e também de uma forma particular, de expressar um conteúdo informativo. Agora você pode dizer: Deus não sabe todas as coisas? Deus sabe. Mas nós, como seres humanos, precisamos, né, ter esse compromisso da nossa oração. Nós precisamos elaborar a nossa oração para que nós próprios possamos entender aquilo que nós estamos falando. Não é uma questão de Deus, é uma questão nossa. É uma questão de pessoas que nós intercedemos. É uma questão de um cunho comunitário, para que as pessoas que estejam ouvindo a nossa oração intercessória, elas possam entender e que nós possamos ter o discernimento de orar. Embora Deus saiba, nós precisamos ter esse discernimento, porque na verdade tudo que nós elevamos a Deus, na verdade é para nós, para nós que volta tudo isso. Então ele diz aqui sobre orações, ele fala sobre a oração que a gente faz, os nossos pedidos, nossas súplicas e nossas ações e graças. Olha que coisa interessante do texto de Paulo, continuando aqui no que ele lê, que ele escreve para nós, perdão. No verso 2 ele diz assim: orem pelos reis. Se você estiver acompanhando comigo, era muito legal você poder estar acompanhando comigo. Verso 2: orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Eu quero dar uma paradinha aqui, porque essa introdução da oração do Pai Nosso, que nós não vamos terminar hoje, é lógico, nós estamos apenas dando uma introdução hoje. Paulo falando sobre oração e eu dando essa abertura sobre o que é uma oração, ou como que nós devemos orar, ou como que seria uma oração. Ele diz muito interessante que nós devemos o quê? Paulo aqui em 1 Timóteo 2:1 ele diz: todos nós precisamos fazer orações, petições, súplicas e ações e graças. São elementos que precisam haver na nossa oração, no nosso conteúdo da nossa conversa que nós expressamos a Deus. Agora, tudo isso por quê? Porque tem algo muito interessante que a Bíblia fala e que nós, nesse momento, irmãos, eu vou dizer do meu pensamento particular. Eu me revolto com algumas situações que nós estamos vendo em questão da política do nosso Brasil, que todo esse momento que nós não podemos perder o foco e nós não podemos fazer vista grossas. O momento político e o momento que nós estamos vivendo no nosso país, né? Como todo mundo, mas essa questão do Covid-19, dessa pandemia, desse vírus que está se alastrando, matando pessoas, nós estamos vendo as nossas autoridades, os nossos governantes, eles se digladiando
por causa de vaidade, ou por causa do poder, ou por causa de outras, por interesses. São itens, são vários sentimentos que estão por trás do que nós estamos vendo hoje no Brasil. E qual é a nossa posição, irmão Nildo? Qual é a nossa posição como cristão? Lógico que nós temos cidadania, nós precisamos agir com a nossa cidadania. Nós somos brasileiros, somos paulistas, né? Nós vivemos no estado de São Paulo, nós estamos no estado de São Paulo, muitos paulistanos, paulistas. Então nós temos que entender o seguinte, que nós temos que ter as nossas opiniões, nós temos que ter realmente convicções, nós temos que... A política faz parte do ser humano, não tem como, né? Isso está intrínseco em nós. Mas nós, como cristãos, nós precisamos não apenas dar uma palavra de apoio, ou dizer eu estou do lado do fulano, estou do lado do ciclano, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou do centro, eu sou de extrema direita, eu sou de extrema esquerda, sou radical, não sou radical, eu sou neoliberal ou não, e a gente começa a ver muitas situações assim. Embora nós tenhamos algumas ideologias e alguns pensamentos, a irmã Carmen, Deus abençoe muito a Carmen, o Zé, filhão aí, Deus abençoe muito, está acompanhando com a gente aí. Acredito que a tia Vera, o tio Toninho, né? Tio Zezinho, perdão, Deus abençoe muito vocês. Então nós temos que entender certas coisas e nós temos que aprender a diferenciar algumas coisas. Você pode ter as suas ideologias até mesmo. Lógico que você pode apoiar quem você quiser, né? Lógico que nós estamos num país democrático, que nós temos que respeitar as diferenças religiosas, políticas, e como a irmã Gisele, Deus abençoe muito a irmã Gisele Garcia, um abração, irmã. Lógico que nós temos e temos essa liberdade no nosso país, não é obrigatório seguir um determinado uma ideologia, enfim. Mas lógico que nós somos cristãos, nós temos a nossa ideologia, nós não podemos ferir a nossa ideologia cristã com ideologias que ferem visivelmente, diretamente aquilo que nós cremos, a palavra de Deus, né? Então aqui tem algo que nós não podemos ferir, nós não podemos entrar, vamos dizer assim, a Letícia, minha sobrinha de São Paulo, Deus abençoe muito a Letícia, Josué, meu cunhado, o Brunão, a Arlete, Deus abençoe muito a nossa família em São Paulo, né? Então nós não podemos ferir o conteúdo bíblico, aquilo que é puro, aquilo que nos faz ser mais sensíveis, aquilo que nos fazem ser pessoas diferenciadas, que amam o próximo, que cuidam das pessoas que precisam, independente da sua raça, do seu credo e da sua cor, independente de quem seja. Embora, como eu falei domingo, Deus ele ama o pecador, abomina o pecado. Nós precisamos amar as pessoas, né, sem, porém, concordar com, quem sabe, situações que ferem, são contra os nossos princípios cristãos. Com certeza, pelo menos eu não abro mão, em nenhum momento eu abro mão disso daí. Eu amo as pessoas até o limite que eu posso, mas eu não abro mão das minhas convicções e da palavra de Deus, que é viva, santa e eficaz. Só que aqui, meu querido irmão, né, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim que nós devemos fazer orações, súplicas, devemos fazer nossos pedidos com ações e graças. E ele fala por quem? Por quem? Ô Paulo Ferreira, Deus abençoe meu amigão, meu eterno amigo de igreja, companheiro de igreja, meu irmão de sala de aula, estudamos juntos e foi muito bom estar com você. Saudade do nosso tempo, né? Mas voltando aqui, ele diz, orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Para quê? Para que Paulo diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades? Naquela época era o rei, lógico, né? Era o reinado, né? Hoje nós não temos um rei, nós temos um presidente, né? Nós temos deputados, senadores. Então, por que Paulo diz isso? Ele diz, orem pelo rei, que era a monarquia, orem por todos os outros que têm autoridades, todos aqueles que têm autoridade. Isso está em todos os níveis,
da nossa sociedade, dentro da família. Para que Paulo diz que nós devemos orar? Ele diz orar, ele diz mais o que? Fazer pedidos, suplicar e dar ações e graças por todos os reis, os que têm autoridades na família, autoridade no trabalho, autoridade na escola, autoridade na nossa nação. Por que ele fala isso? Para quê? Ele diz aqui, complementando, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. O que está acontecendo no nosso país hoje é que né? Por mais que a igreja, ela é uma igreja que ora, eu acredito que é importante, nós devemos orar de maneira certa. Nós precisamos orar para que Deus abençoe. Meu querido, muitos estão contra o governador do estado de São Paulo, João Dória. Eu também não concordo com muitas coisas que ele faz. Eu acho que é democrático todos nós sairmos para a rua, não agora, lógico, mas quando pode sair para a rua, lógico, fazer o nosso protesto, eu acredito com pacífico, de uma forma serena, mas eu acredito que é válido porque nós estamos num país democrático. Agora, não é porque eu não concordo e eu vejo que existem situações por detrás de algumas decisões das nossas autoridades, eu vou partir para o lado que não é cristão. Eu não posso me corromper. Você não pode se corromper. Então, qual é a nossa atitude? Nós cristãos, o que nós deveríamos fazer? Ir para a internet, denegrir a imagem, muitas vezes falar coisas que não devem, criticar ou xingar? Não, nós devemos, lógico, ter uma autocrítica. Nós devemos, lógico, ser inteligentes. Michele Ribeiro, Deus abençoe, ser pessoas inteligentes, pessoas que não são alienadas. Nós não vamos também ficar aí como se nada estivesse acontecendo, deixando as coisas como diz, né? Aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Lógico que não. Mas nós devemos ter as nossas ideologias, como eu falei no começo, ter as nossas ideologias, nossos pensamentos, mas nós não podemos nos corromper. Nós não podemos ser levados pelo mal. Existe uma frase que parece que é do Sartre, que diz assim: o problema não é o mal que fazem com você. O grande problema é o que você faz com o mal que fizeram contra você. Então é um grande pensamento filosófico. É uma grande questão para nós pensarmos. O problema não é o mal que fazem para nós. O problema é como que eu reajo a esse mal que é feito para mim. Eu posso tornar esse mal em muito mais ainda, um mal maior, ou eu posso pegar esse mal e fazer como está na Bíblia, como Jesus falou. O que Jesus disse na palavra de Deus? Ele diz assim: orai, né, irmã Maria Aurora, orai por aqueles que vos perseguem, né? Orai por aqueles que te amaldiçoam, orai e não amaldiçoeis. Então a Bíblia diz que eu tenho que abençoar. Então, por mais que eu não concorde e por mais que eu tenha uma autocrítica inteligente, o meu modo de pensar, e eu tenho que expressar as minhas ideias a favor ou contrárias, né, irmã Eunice, irmão Milton? Eu preciso de fazer uma forma inteligente, mas sem perder os meus princípios cristãos. Então eu preciso olhar a situação, ver a atitude dos meus governantes, não concordar, porque está ferindo muitas pessoas, está trazendo um mal para as outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho que pedir o quê? A Deus, que Deus mude a situação, né, irmã Dirce Leme? Deus abençoe. A bala, irmã, tá uma delícia, muito obrigado mesmo, né? Então, eu tenho que ter essa convicção e esse discernimento espiritual. E a oração do Pai Nosso que nós vamos estar vendo nesses dias, ela nos esclarece tudo isso. Nós precisamos aprender a viver assim, meu irmão. Então, Paulo, ele está dizendo assim, você tem que suplicar a Deus, você tem que fazer pedidos a Deus, você tem que fazer a sua oração a Deus, você tem que dar ações e graças a Deus, mas você tem que orar pelos reis, pelas pessoas que têm autoridade, para quê? Para que nós possamos viver uma vida calma e pacífica. Então, voltando aqui para fechar esse pensamento, meu irmão, nós não é que não devemos criticar, não podemos, nós devemos sim, nós devemos ir contra a maldade, nós devemos ir contra o mal, mas é uma moeda de duas faces.
É uma moeda de duas caras, como a gente fala, de dois lados. Eu não concordo com o erro, eu tenho que debater o erro, eu tenho que não concordar com o sistema, eu não posso abaixar a cabeça para aquilo que está causando um mal coletivo, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer como Paulo diz, orar a Deus. Orar pelas autoridades, orar pelo nosso governador, orar pelos nossos deputados, orar pelo nosso presidente e pedir para que Deus tenha misericórdia deles. Para que Deus possa abrir os olhos, para que a gente tenha aquilo que Paulo está falando aqui, para que a gente possa viver uma vida calma e pacífica, que é o que está faltando no Brasil. Então, povo de Deus, você que é um cristão, se você tem que criticar uma ideologia, vamos criticar. Lógico, eu não concordo, nunca vou concordar com muitas ideologias, mas eu não posso esquecer que eu tenho que orar pelas minhas autoridades. Eu tenho que pedir para que Deus mude o coração e mude a situação. E se Deus não mudar, por se a pessoa não der espaço, aquela autoridade, o governador, o presidente, um deputado, não abrir o coração e ele permanecer no erro e na sua falha, pelo menos eu fiz a minha parte, você fez a minha parte, e nós sabemos que nós seremos abençoados por isso. Então o que acontece? Ele diz que para que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. E ele diz aqui no verso, continuando, no verso 4, ele diz assim, com dedicação, no verso 4 diz assim, isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Verso número 4, ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus possa nos dar esse esclarecimento, que a gente possa orar. Tudo isso é uma introdução que estou dando, meu querido. Isso faz parte da oração. Então nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar a Deus e pedir para que Deus abençoe as nossas vidas. Olha que coisa interessante. O que nós temos muitas vezes enfrentados ou temos pensado muitas vezes a nossa oração? Muitas vezes nós, a irmã Francisca, irmão Lázaro, Deus abençoe muito vocês. O que muitas vezes nós achamos que oração é? Hoje muitas pessoas estão pensando que oração é só pedir. É só ficar pedindo a Deus, pedindo cura, pedindo prosperidade, pedindo casa, pedindo carro, né? Pedindo um trabalho, pedindo saúde, pedindo para que Deus abençoe o cachorrinho, que Deus abençoe o gatinho, que Deus abençoe o sol, que Deus abençoe o nosso dia, que Deus nos livre do mal, que Deus livre do inimigo, que Deus nos livre da inveja, e aqui nos dê saúde, nos dê muito dinheiro, que a gente ganhe na loto, que a gente, enfim, que Deus mude o coração do fulano, mude o coração da esposa, mude o coração do filho. Então nós estamos entrando ou aprendemos a orar, que a oração é isso, somente isso. Mas a oração é muito mais do que isso, meu irmão. E é isso que eu quero que você... Eu estou fazendo uma introdução, porque a coisa vai ser muito importante. Você que não... acha que a oração é difícil, você não consegue orar, tem dia que você ora, parece que a oração não vai, você ora 1 minuto, 2 minutos, parece que o tempo não passa, né? Enfim, você que tem dificuldade de orar, é muito importante que você esteja conosco no decorrer desses dias, porque você vai aprender. Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou ensinando uma palavra que é verdade. E eu tenho certeza que Deus vai mudar o teu coração. Então, 3 coisinhas que eu marquei que hoje, muitas vezes a oração se tornou nesse processo hoje. O primeiro processo que a oração se tornou hoje é argumentar para convencer. Vou repetir. A oração se tornou um processo, primeiro, de argumentar para convencer. Irmão Newton, irmão Júnior, irmã Janaína. Nós hoje achamos que a oração ela tem que ser uma oração de argumentação para tentar convencer a Deus. Nós temos vivido, a oração tem sido, a vida de muitas pessoas tem sido esse tipo de oração. As pessoas, o processo de oração, nós achamos que nós devemos ficar argumentando para convencer a Deus. Não, a oração ela é uma forma de organizar as palavras e expressar ideias. Com certeza. E também é uma qualidade discursiva bastante particular e que é de expressar um conteúdo informativo.
E isso realmente é uma oração. Mas a grande questão é que as pessoas elas acham que vão convencer a Deus com as suas orações. Um exemplo que eu vou falar, que muitas das vezes eu aprendi assim, eu ouvi muito disso daí. As pessoas dizem assim: quando você for orar, ore de maneira específica. Aí a pessoa diz assim: não, quando você for pedir a Deus um carro, peça para Deus um carro, mas assim, diga a cor, diga o modelo, diga o ano, porque você tem que ser específico. Irmãos, a oração ela tem que ser específica, mas não em relação a ensinar a Deus. Muitas pessoas acham que Deus é um lunático, um idoso arcaico, sentado num trono, com uma barba branca, com um cajado na mão, querendo bater na cabeça de todo mundo, que pisa na bola ou faz alguma coisa errada. A Arlete Matos, minha cunhada de São Paulo, um abração, um beijão, né? O Josué já falei, né? Para a Letícia que está acompanhando a gente, o Brunão. Então a gente acha que Deus é assim, e as nossas orações elas se tornaram argumentações para tentar convencer a Deus, e a gente fala assim, eu já ouvi, você pode parar, o pastor está criticando, o pastor está criticando esses pastores. Não, eu estou, na verdade, argumentando até mesmo com você, né? Estou tentando mostrar para você de um argumento, eu estou tentando te convencer, mas as pessoas querem convencer a Deus. As pessoas falam assim: quer uma bicicleta, quer uma moto, fala a placa, fala o número, fala a cor. Meu querido, você não precisa ser específico tanto assim com Deus, né? Na verdade, você precisa ser específico com você. Você tem que saber o que você deseja. Você tem que saber o que você quer de Deus, mas não para tentar convencer a Deus. Segunda coisa que eu tenho visto é que as pessoas, além de argumentar para tentar convencer, as pessoas elas usam da emoção, do choro para tentar comover a Deus. As pessoas elas ficam chorando, as pessoas choram, as pessoas derramam suas lágrimas. Aí você pode dizer: pastor, mas então eu não devo chorar? Se eu estiver orando e me emocionar, eu não posso chorar? Então que eu estou errado? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, e eu quero que você entenda muito bem, de pessoas que pensam que podem fazer isso com Deus. É isso que eu estou dizendo. Né? Ser específico e argumentar com Deus e tentar passar as suas ideias para Deus, nós todos devemos fazer isso. Só que o problema é que as pessoas elas acham que elas podem fazer isso para Deus, no sentido de argumentar a Deus para tentar convencê-lo com os seus argumentos. Outra coisa é tentar levar a Deus na emoção, chorar, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, e chora para tentar comover a Deus. Deus é um Deus que nos ama, que sabe o que nós pensamos, que tem um amor tremendo. Ele diz lá, você vê em primeira, quando o anjo anuncia a Maria sobre o nascimento, inclusive o anjo diz para Maria assim: você vai colocar o nome dele, Emanuel, que significa Deus conosco. É um Deus que está conosco, um Deus que entende a nossa dor. Se você abrir Hebreus, ele diz que ele foi tentado como todos nós, ele sofreu como todos nós, para que ele fosse o primogênito do sofrimento como nós. Mas o problema é que tem pessoas que as pessoas elas choram tentando convencer a Deus, mas não de uma forma verdadeira, mas apenas uma forma achando que vai convencer a Deus com as suas tristezas. E em último lugar, para não ficar muito aqui, né, fazer força para conquistar um favor de Deus. Aí a pessoa fala assim: olha, pastor, ou Deus, eu vou orar, eu vou jejuar para que o Senhor me abençoe. Ó Deus, eu fiz isso. Deus, eu dei esmola. Senhor, eu andei com uma cruz a 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, eu andei com a cruz. Olha, eu estou fazendo penitência. Olha, eu prometo que o Senhor me abençoar, eu faço isso. Então as pessoas elas estão fazendo a oração, força, elas usam da força para tentar conquistar o favor de Deus. Mas isso não funciona também. Então eu poderia chegar aqui e falar todas essas coisas e muito mais sobre o que é oração. Olha que coisa interessante. Se você puder ir comigo, vamos abrir no livro de Romanos. Olha que coisa interessante. Romanos, capítulo 8. Eu quero que você... É muito importante você estar acompanhando comigo. E não vai embora não. Fica aí, não vai embora.
Não saia desse momento aqui, fique com a gente até o final. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, verso 26. O texto diz assim, Romanos 8, 26, marca aí. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Então é muito importante, meus amados irmãos, nós pedimos orientação ao Espírito de Deus. Em outras palavras, é de suma importância nós vivemos debaixo do Espírito Santo. Pedir para que Deus nos dê o Espírito Santo. Orar para que o Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida. Porque a oração, irmãos, tem gente que fala assim, eu sei orar. Na verdade, profundamente, todos nós precisamos aprender a orar. Tanto é que o Espírito Santo, Paulo ele diz aqui, que o Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas. Na linguagem dessa Bíblia é maravilhosa. Diz assim, o Espírito Santo de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Aí ele complementa, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Para você ver bem como a oração ela é profunda. Por mais que você diga, por mais que as pessoas digam assim, eu sei orar, eu tenho uma vida de oração, por mais que você conheça um pastor, um líder espiritual que diga assim, eu sou uma pessoa de oração, eu vou para o monte orar, eu oro incansavelmente, eu oro 2, 3, 8, 10 horas. Uma pessoa ela pode orar não sei quantas horas. Mesmo assim, não sabe orar como convém. Ô pastor, isso é uma blasfêmia. Que é isso? Conheço pessoas que são consagradas, oro e Deus responde. Mas não estou indo contra o que você está acabando de me dizer. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A grande verdade é que nós não sabemos orar conforme a profundidade de Deus, conforme a profundidade do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz aqui, mas o Espírito de Deus, ele vem com gemidos inexprimíveis, na linguagem tradicional, mas ele fala aqui com gemidos que não podemos, não pode ser explicado por palavras humanas, pede a Deus em nosso favor. Por quê? Pois não sabemos como devemos orar. Nós não sabemos como devemos orar. Não adianta você dizer assim, eu sei orar. Você pode pensar e falar o que você quiser. Porque a Bíblia, Paulo aqui nos diz que nós não sabemos orar. Na verdade, não sabemos orar como convém. Tem momentos em que nós precisamos deixar o Espírito Santo falar. O Espírito Santo usar a nossa boca. O Espírito Santo mover os nossos pensamentos. Então é profundo isso que nós estamos falando, que eu estou falando. É muito profundo. Só para você entender. Olha só o que diz sobre um dos grandes problemas. Gui Ferreira, Deus abençoe, filhão. Saudade de você. Quando a igreja voltar, espero você, o Romário, todo mundo com a gente aí, viu? Existe um problema relacionado à oração. Irmã Mara Borges, Deus abençoe muito você. Que eu vejo na vida de muitas pessoas. É a palavra ansiedade. Vou repetir. Um dos problemas da oração ou da sua oração, por mais que a gente não saiba orar como convém, mas pelo menos aquilo que nós aprendemos e temos aprendido de Deus a orar, existe um mal que ele é uma semente nociva, que causa problema na nossa oração, que é a ansiedade. Eu converso com muitas pessoas, aconselho muitas pessoas que não oram, deixam de orar, não acreditam mais na oração devido à ansiedade. Porque elas oram e de repente não acontece no tempo que elas querem, né? Beatriz, Deus abençoe a irmã Beatriz Valverde. As pessoas não recebem, entre aspas, o seu pedido, muitas vezes no tempo que desejam, no tempo que elas acham que elas vão receber, e elas se tornam pessoas ansiosas. Mas nós temos que aprender, meu irmão, minha irmã, você que está aí, meu amigo, que a oração,
nós devemos fazer, é importante. Agora, responder à oração está em Deus. Leve o tempo que levar, e Deus trabalha muito com o tempo. Deus trabalha muito com o tempo. Só um exemplo para você ver bem. Minha mãe, ela orou muitos anos pela conversão do meu pai. Mais de 20 anos. Aí você pode dizer assim, meu Deus, então quer dizer que o meu pedido vai levar mais de 20 anos? Ou 20 anos para eu receber? Não estou dizendo isso, irmã Maria Wagner, Deus abençoe muito. Né? O Wagner lá, o filhão, Deus abençoe muito. Não estou dizendo que vai demorar tudo isso. Eu estou dizendo é que quando nós oramos, nós temos que vencer com a oração também a ansiedade. De achar que Deus não está orando, que Deus não está ouvindo, que Deus não está respondendo. Só pelo fato de repente você orar hoje ou você orar agora, daqui 5 minutos, de repente a pessoa ansiosa, ela acha que daqui 5 minutos as coisas vão acontecer, ou daqui uma semana, daqui um ano, daqui 10 anos, não sei. Pode ser que você ore e logo em seguida você, daqui 5, 10 minutos, a coisa aconteça, daqui um dia aconteça, daqui uma semana, pode ser que aconteça até mesmo antes de você orar. Não sei, Deus sabe todas as coisas. Agora o grande problema é que a gente ora e deixa a ansiedade tomar conta. Nós deixamos que a ansiedade, muitas vezes, ela venha barrar, ela vem suprimir, ela venha, sufocar. É como a parábola da semente, que a ansiedade ela vem e sufoca a nossa fé, sufoca o nosso pedido de oração. Olha só para você ver, bem, vamos lá em Filipenses, que isso é muito importante, nós devemos entender isso aqui. Filipenses capítulo 4, né, de verso número 6, a minha linguagem é um pouco diferente, mas a linguagem mais contemporânea, ela diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus através da sua oração. É isso que Filipenses 4,6 diz. Olha, na minha linguagem ela diz assim, Filipenses 4,6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Só que tem pessoas que deixam a ansiedade. Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas a Deus diante da sua oração. Então, meu querido, em vez de você ficar ansioso, você ora a Deus e pede algo. Você faz uma súplica, você faz uma petição, uma oração, você dá ações de graças. Meu querido, espera em Deus. Espere no Senhor, Ele vai te responder. Mais cedo, mais tarde, Deus é um Deus de resposta. Eu falo isso. Eu sei e entendo também que muitas vezes a ansiedade do seu coração, ele vai suprimir essa fé, ele vai querer vencer a tua oração. Mas Paulo está dizendo assim, que nós devemos transformar a nossa ansiedade em oração, pedir para que Deus venha abençoar. Sabe o que é ansiedade, pessoal? Eu fui estudar um pouquinho sobre ansiedade e olha, a psicologia ela diz isso, a psiquiatria diz isso, olha, se você estiver marcando, marque, porque eu já estou no final dessa palavra aqui. O que é ansiedade? Ansiedade é a doença de quem não sabe esperar. Vou repetir. Ansiedade é a doença de quem não sabe esperar. A doença de quem não sabe conviver entre a necessidade e a satisfação da necessidade. Então, o que é ser ansioso? Ou o que é ter ansiedade, meu querido? Ser ansioso ou ter ansiedade é uma pessoa que não sabe conviver entre a necessidade e a satisfação da sua necessidade. Então nós precisamos vencer isso, pedir a Deus força. Eu conheço pessoas que falam assim, pastor, mas eu não consigo, pastor. Luiz Itaberá, Deus abençoe muito, Luiz. Um abração, um beijão para você, Luiz, saudades de você. E você vai dizer assim, pastor, eu sou ansioso, pastor, eu não consigo vencer, o senhor não sabe, pastor, mas a minha ansiedade, o senhor não passa por isso, o senhor não está na minha pele para sentir o que eu sinto, eu entendo você, eu já passei também por momentos de ansiedade, meu querido, eu sei como que é,
mas eu aprendi que eu tenho que aprender a conviver entre a necessidade e a satisfação, ou a superação da minha necessidade. Então, meus amados irmãos, nós temos que pedir a Deus isso, aprender a viver, vencer a ansiedade. Vou repetir, o ansioso não sabe conviver entre a necessidade e a superação ou a satisfação da sua necessidade, porque a vida tem processos, meu irmão. Se você pegar, né, a irmã Fernanda Lucas, a filha da irmã Fátima, do irmão João, Deus abençoe muito, Fernanda. Então entenda isso, meu irmão, entenda isso. Nós precisamos aprender que a vida tem processos. Na nossa vida, como nós éramos jovens ou até mesmo adolescentes, crianças, quanto processo nós tivemos, quantas coisas nós vivemos, né? Quantas desgraças, quantas necessidades, quantas coisas nós passamos. Foi processo na nossa vida, foram processos que nós tivemos. Se você for numa árvore, né, irmã Neuza Oliveira, se a gente for para uma árvore que tem um fruto e nós pegarmos aquele fruto antes dele estar bom, ele vai estar amargo, ele vai estar verde, ele vai estar rançoso, você vai comer e vai sentir o gosto ruim na boca. Também se você for para a mesma árvore e pegar um fruto já que passou do tempo, vai estar ruim, vai estar, um gosto de passado, um gosto de podre. Porque a vida ela tem processo e as coisas acontecem no tempo certo. Você não pode querer antecipar e também atrasar. Nós temos que aprender a ter esse processo no tempo certo. E aí você fala, mas como que eu vou saber? Meu querido, você não precisa nem saber. Basta você colocar a tua vida na mão de Deus. Deus, ele sabe o momento certo. O momento certo é você pegar a fruta no tempo certo, que vai estar docinho. Quando você pega a fruta no tempo certo, é maravilhoso, é doce. Ela traz prazer para o nosso paladar. E nós temos que aprender que a vida tem processos também. Nós vamos aprender. Nós estamos num processo de aprendizado. E no tempo certo as coisas vão acontecer. Então essa introdução que eu estou dando hoje, que eu estou falando aqui, é sobre a oração. É sobre que nós devemos realmente aprender a orar. Porque a vida não é só isso que nós achamos. Muitas vezes nós vamos para a igreja, por isso que a igreja é importante, meu irmão. Por isso que você precisa ler a palavra de Deus. Por isso quando, eu estou falando como pastor agora aqui dos irmãos, por isso quando às vezes eu falo, irmãos, leia a Bíblia, estude a Bíblia, dá um tempo, vem para a igreja, vem aprender. Eu estou falando para o seu bem, para a gente aprender, para a gente crescer espiritualmente. Porque senão você pode ser, uma pessoa que vai ser uma pessoa que vai ser usada pelas pessoas. Você vai ser uma pessoa que vai ser usada pelas pessoas. Obra de manobra, as pessoas vão manobrar na sua vida. As pessoas vão, querer ser donos de você, influenciar você de uma forma negativa, né? Infelizmente até líderes evangélicos, líderes religiosos, né, vão querer fazer a sua cabeça conforme aquilo que eles querem que você pense. Então, meu irmão, você tem que pensar conforme aquilo que a palavra de Deus ela pede para você pensar. Então eu vou ler o texto que nós estamos aqui, que nós vamos à abertura semana que vem, que eu vou falar sobre esse versículo que eu vou ler, vou deixar para terça-feira que vem para explicar esse versículo aqui da oração do Pai Nosso, e eu começo hoje aqui. Mas é interessante, por que a oração é importante? E nós não podemos deixar a ansiedade ela nos vencer. Porque existem 3 coisinhas que nós lidamos e nós convivemos na vida. A primeira coisa existem coisas que nós não podemos controlar. Nós convivemos com situações que não podemos controlar, meu irmão. Você sabe disso. Existem situações na nossa vida que nós convivemos que nós não podemos, nós não conseguimos controlar. Existem outras coisas também. A segunda coisa que nós vivemos e convivemos é coisas que nós não podemos mudar. Existem coisas que nós convivemos e vivemos que nós não podemos mudar. E existem coisas que nós não podemos conhecer profundamente. Então é por isso que é importante a oração, meu irmão. Por isso que é importante nós orarmos. Por isso é importante a gente estar diante do Senhor. Ok?
Então, Mateus capítulo 6, verso de número 5. Eu vou ler o texto e semana que vem eu vou entrar aí a fundo na oração do Pai Nosso. Eu espero que você esteja comigo também próxima terça-feira que vem. Mateus capítulo 6, verso de número 5. O texto diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Ó, o Paulo tá com a sua esposa, com a Josi, assistindo em casa. Que Deus abençoe muito, Paulão. Voltando aqui. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Verso 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dai-nos hoje o pão, eu vou repetir, dai-nos hoje o pão ou o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e agora glória para sempre. Amém. Semana que vem, meu querido, nós entramos no verso 5, marca aí. Terça-feira que vem, nós entramos no verso 5 do capítulo 6 da oração do Pai Nosso e nós vamos começar a entrar na oração do Pai Nosso, a penetrar naquilo que Jesus falou, como que deveria ser as nossas orações. E eu espero que Deus ele revele ao teu coração coisas profundas, como Ele tem falado ao meu coração. Tenho muito que aprender, meu irmão, tenho muito que aprender, mas eu tenho certeza que Deus, a cada dia, está nos ensinando. Amém? Então, tudo aquilo que ficou aqui hoje, que você possa revisitar, eu peço para você, entre na minha página no YouTube, né? O canal é Alexandre dos Santos, qualquer coisa entra lá, vou deixar no Facebook o link, você entre, se inscreva. Eu quero agradecer muito você, meu irmão, que se inscreveu. Tem várias pessoas se inscrevendo no meu canal, né? Tá longe ainda de 1000 para que a gente possa fazer pelo YouTube ao vivo, mas se inscreva lá, você vai ter mensagens que já passou, que já foi pregado. Quando voltar à normalidade, a gente vai estar também transmitindo os cultos, pelo menos de domingo, e a gente vai ter um dia na semana para a gente também conversar, e vai estar tudo nesse canal. Então eu peço para que você se inscreva, né? E que você revisite essa palavra, né, no Facebook, no YouTube, e que você guarde com você e que você possa aprender tudo aquilo que a gente falou. Mas agora eu quero orar por você. Tem alguns minutos para a gente orar e eu quero que você ore. Se você tem o seu copo com água, aí o meu está aqui, ó, que você possa orar e que você possa abençoar a sua vida e da sua família. Juntos vamos orar com Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos juntamente com o Teu povo, nós oramos, Senhor, juntamente com a Tua igreja, oramos com aqueles irmãos que têm sido uma bênção para nós, Senhor. Eu abençoo a todos os nossos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular de Campina do Monte Alegre, nossos irmãos que não são da Igreja Quadrangular, mas que estão conosco, aqueles que são também da Igreja Quadrangular, mas não são de Campina Monte Alegre. Que o Senhor abençoe as nossas casas, Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa família.
Que o Senhor proteja a nossa casa, que o Senhor proteja o nosso lar, que o Senhor nos dê prosperidade, Senhor. Que o Senhor nos dê a Sua graça, o Teu favor. Senhor, preserva todas as famílias, que haja unidade, amor, que haja união, que haja sempre o companheirismo, a fidelidade. Meu Deus e meu Pai, abençoa os nossos trabalhos, abençoa os nossos patrões, abençoa, Senhor, o nosso país, nossas autoridades. Eu oro pelo nosso governador do estado, que o Senhor tenha misericórdia dele, ele precisa, Senhor. É um homem público, um homem que a gente sabe como que é, algumas decisões equivocadas. Eu também tenho muitas decisões como líder, como pastor, equivocadas, como gerente. Muitas vezes também eu tomo decisões erradas. Temos que entender também isso, né? Lógico que aquelas decisões com maldade, com interesses escusos, nós não podemos apoiar. Mas eu peço que o Senhor abençoe, Senhor. Ele precisa de salvação. Ele precisa de revelação. Ele precisa que Teu Espírito Santo toque no coração dele para que ele mude e pense realmente, de fato, no mesmo favorecido. Também eu oro para o nosso presidente da República, Senhor, para os senadores, deputados. Senhor, tem uma corja de pessoas que não vale muitas vezes nada, realmente tem. Mas tem muita gente que tem valor, que está brigando, que está trabalhando, que está olhando para o povo. Meu Deus e meu Pai, abençoa os nossos professores, abençoa os policiais, abençoa os médicos, abençoa os profissionais da medicina, homens e mulheres que morreram combatendo essa doença, Senhor. Olha para as famílias que nesse domingo que passou o Dia das Mães não pôde comemorar, perdeu o pai, perdeu o filho. Oh, meu Deus, lógico que nós não ficamos felizes com mais de 11 mil mortos. Senhor, ninguém fica feliz. Ninguém fica feliz, que nem nos Estados Unidos, 80 mil. 80 mil é uma cidade. É uma cidade de porte pequeno. Quantas são? 10 vezes Campina Monte Alegre? Os que morreram nos Estados Unidos é 11 vezes mais do que a cidade onde eu sou pastor de Campina Monte Alegre. Oh, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia daqueles que perderam, que o Senhor conforte o coração. Senhor, que essa epidemia, essa pandemia, que essa doença não se alastre. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem o poder para dissipar. Eu sei que existem profecias e tudo se cumpre na sua vontade, Apocalipse, o futuro, mas o Senhor tem o poder, Senhor, para nos livrar da praga, assim como no povo de Israel, quando o povo de Israel começou com a praga no meio, Moisés intercedeu, Davi intercedeu, e o povo foi livre daquela praga. Em nome de Jesus, Senhor, livra dessa praga as nossas famílias. Nós te louvamos porque a nossa família ainda está guardada. Muitos de nós não recebeu, não contraiu essa doença, Senhor. Obrigado porque nós estamos livres. Senhor, tem misericórdia daqueles que partiram, daqueles que perderam um ente querido. Mas, Senhor, que o Senhor venha abençoar agora, livrar, em nome de Jesus, desde o mais novo ao mais velho. Ó Pai, cuida do nosso país. Senhor, que as nossas autoridades tenham paz. Eu sei que pode ser uma utopia, e isso, quem sabe, nunca de fato vai acontecer, mas que haja, Senhor, paz no nosso meio, que haja um convívio pacífico. E eu abençoo esse povo, abençoo as famílias que estão nas casas agora, que temem ao Seu nome, e aqueles que não temem, e aqueles que são pessoas depravadas, Senhor, que possam encontrar misericórdia, espaço de arrependimento. Então nós abençoamos essa casa, abençoamos esse copo com água, abençoamos a família nessa noite, hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, a beber dessa água, a agradecer a Deus. Aleluia. 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 Ó, irmão Paulo Ferreira, meu amigão, diz que vai se inscrever. Se inscreva mesmo, uma alegria. Obrigado. Deus abençoe muito.
Ô, meu irmão, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Os irmãos de Campina, Monte Alegre conhecem o meu jeito de pastorear. Tem hora que eu me empolgo, grito, falo até bravo, né, irmã Luciana? Mas eu tenho certeza que Deus colocou no meu coração o ministério do ensino. E eu gosto muito de ensinar. E eu espero que tenha sido bênção para vocês nessa noite. Deus abençoe muito a sua vida. Irmã, o Luiz, Deus abençoe muito, né? Meu filhão na fé. Fica com Deus também. Deus abençoe vocês, a todos vocês que estiveram até agora. Lembrando você que sábado, viu, Luiz? Sábado, 7 horas. Sábado, às 19 horas, nós temos um encontro, né? Eu quero estar com você novamente, trazer uma palavra de Deus, abençoar o trabalho. Nós estamos no mês do trabalhador, mês de maio. Queremos abençoar você que é trabalhador, a sua vida profissional, a sua vida financeira. Sábado, 7 horas. E no domingo, às 18 horas, nós temos o culto da família e nós estaremos também abençoando a sua vida. Irmão Juarez, muito obrigado muito, né? Que Deus abençoe você por estar com a gente aí. A esposa, a doutora, Deus abençoe muito também, né? E que nós possamos estar juntos aqui. Sábado estarei orando por você, né? Também vamos orar e abençoar os irmãos que têm a sua oferta de gratidão, dízimo de devolução no domingo. Nós estamos, eu e a pastora, das 3 da tarde às 6, das 15 às 18 na igreja, esperando por você. Então nós estaremos consagrando, né, a sua oferta, seu dízimo. Deus abençoe a Ariana, minha cunhada, o Clovinho, o Cauã, né, a Luísa. Deus abençoe muito vocês. Então, meu querido, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu quero orar e pedir muito a bênção do Senhor sobre vocês. Vamos orar juntamente e agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto que nós tivemos, esse estudo. E que semana que vem, terça-feira, possamos entrar, ó Deus, e desmembrando e na profundidade do que é orar. E estaremos trazendo também coisas relacionadas. No meio da oração do Pai Nosso, nós estaremos também falando muitas coisas sobre a oração, muitas coisas importantes, adicionando, que todos precisam saber, porque a oração, ela é uma arma de vitória. A oração é uma arma que realmente destrói com o inferno, destrói com o mal e traz o recado e a bênção de Deus para nós. Por isso que a oração é atacada e nós somos atacados na oração. Mas nós vamos quebrar esta maldição na vida das pessoas nas terças-feiras. Em nome de Jesus eu creio, em nome de Jesus Cristo. A bênção final. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para todo sempre na sua vida, na sua família e na sua casa. E toda a igreja diga amém. Deus te abençoe, um forte abraço, que Deus ilumine sempre a sua vida. Até sábado, 7 horas da noite. Um beijão, fica com Deus.